Queria pedir os pastores para se colocarem de pé. Queria que vocês declarassem esse versículo junto comigo. Coloquem a mão sobre a cabeça de vocês. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim. Porque o Senhor me escolheu para levar as boas novas de salvação aos pobres. Ele me enviou para consolar os que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas os prisioneiros. Ele me enviou para anunciar a chegada do dia em que o Senhor vai mostrar toda a sua graça. E também o dia da vingança do nosso Deus. Ele me enviou para consolar os que choram. Aleluia. Espírito Santo, nós respeitamos a tua presença nesse lugar. Nós reconhecemos como autoridade instituída pelo Senhor quem nós somos nesse lugar. E nós nos posicionamos reconhecendo que o Senhor nos ungiu. O Senhor nos ungiu com autoridade, com ousadia, ó Pai, para curar, para libertar, mas também para consolar, para anunciar as boas novas da salvação. A tua palavra que transforma, a tua palavra que liberta, a tua palavra que quebra cadeias nessa manhã. Por isso nós estamos aqui. E que a tua graça, o teu favor seja manifesto. E a minha oração, Espírito Santo, é que o Senhor revele o teu poder no nosso meio. Revela a tua grandeza. Nós declaramos que tu és o Deus Todo-Poderoso, mas nos leva nessa manhã a vivenciar o teu poder. Nos revela nessa manhã a reconhecer a tua soberania sobre nós. Porque o Senhor Jesus declarou em João 17 que o Senhor tem autoridade sobre toda a humanidade. Mas quando o Senhor subiu aos céus, o Senhor também declarou que a ti foi dada toda a autoridade. Mas o Senhor nos enviou, o Senhor nos escolheu para nessa terra manifestar a tua autoridade, dar continuidade àquilo que o Senhor começou quando o Senhor estava conosco. Mas o Senhor subiu aos céus e o Senhor deixou conosco o Espírito Santo. E nessa hora, Espírito Santo, nós reverenciamos a tua presença. Nós declaramos que a tua presença tem liberdade nesse lugar. Faz o que apraz o teu coração. A minha oração é que o Senhor glorifique o teu nome através das nossas vidas nessa manhã. E que a tua palavra não volte para ti vazia, mas que ela cumpra o propósito para o qual ela já começou a ser lançada no nosso coração. Não a nós, mas a ti toda a honra. Não a nós, mas a ti toda a glória. Mas revela a tua igreja quem tu és. Revela a tua igreja quem tu és. É isso que nós queremos nessa manhã. Te conhecer. Nós queremos nessa manhã sentir o impacto que a tua palavra gera em nós. Porque Jesus também disse que o Pai nos santificaria. E a tua palavra nos santifica. Cumpre o teu propósito nessa manhã. E que a tua vontade, como ela é boa, agradável e perfeita e soberana no céu, seja também nas nossas vidas e nesse ambiente, nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Graça e paz, igreja. Vocês estão felizes com Jesus? Deus é bom o tempo todo. Deus é bom. Antes de começar a pregar a palavra,
O Senhor trouxe um texto e algo para eu dizer para vocês. Eu não sei o que o Espírito Santo vai fazer nesse lugar. Mas eu digo para você que eu estou com muita expectativa daquilo que Ele vai fazer. E Ele falou para mim que o que Ele vai fazer é porque está lá em Efésios 5:27. Para apresentar a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. E no versículo 25 e 26 ele vai dizer: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. De que forma, de que intensidade, de que dimensão Cristo amou a mim e a você? Ele amou de tal maneira que Ele se entregou por nós. Para que Ele morreu na cruz? Para nos santificar, para nos purificar, com o lavar da sua palavra. E que nessa manhã nós sejamos lavados pela palavra de Deus, nós sejamos purificados pela palavra dEle, nós sejamos transformados e impactados pela palavra dEle. É por isso que Ele vai fazer o que Ele tem que fazer nessa noite, nessa manhã. Amém? Nós estamos vivendo numa realidade muito intensa. Cada um com as suas lutas, cada um com os seus desafios. E cada dia mais eles estão, e a tendência é ficar ainda mais. Porque o desafio hoje, e a partir de hoje que nós estamos vivenciando, principalmente como igreja, é para cumprir o que a palavra diz, que aquele que está limpo, se limpe mais. E aquele que está sujo, irá se sujar mais. O desafio vai vir para provar realmente se você é igreja ou não. Se você crê nele ou não. Se você de fato se converteu ou não. E diante dos desafios que nós estamos vivendo, qual é o comando do Espírito nessa manhã? Reage. Saia do lugar da impassividade. Porque muitas vezes nós olhamos as circunstâncias, nós olhamos os desafios e nós ficamos inertes, nós ficamos parados. Passividade fala da qualidade de ser passivo, caracterizada pela falta de iniciativa. Inércia, tendência a aceitar situações sem resistência ou questionamento. E como é isso, pastora? Você olha para a realidade e vai dizer: isso é assim mesmo. O que é que eu posso fazer, né? E às vezes a gente até usa Deus, é porque Deus quer que seja dessa forma. Mas o Senhor está te dizendo nessa manhã: reage. Reaja diante da impossibilidade. Porque reagir diante da possibilidade é muito fácil. Mas reagir diante da impossibilidade, só reage quem é crente de verdade. Quem é cheio do Espírito Santo, quem tem a sensibilidade ao Espírito para ser direcionado por Ele, você vai reagir diante daquilo que é impossível. Então essa é o início da mensagem que o Senhor tem para nós essa manhã. Reaja diante da impossibilidade. A palavra impossibilidade descreve o estado de ausência ou pouca vontade de agir, uma baixa capacidade de reação e tomada de decisão. Que nessa manhã você saia daqui posicionado, que nessa manhã você saia daqui cheio de vontade, amém, igreja? A corresponder àquilo que Deus quer fazer através da sua vida. A mudança que Ele quer gerar na sua vida, a mudança que Ele quer gerar na sua casa, a mudança que Ele quer gerar na sua empresa, a mudança que Ele quer gerar nessa nação, Ele está te chamando a mim e a você para reagirmos. Não nos conformarmos com aquilo que visivelmente para nós é impossível. Porque nós servimos a um Deus do impossível. Nós servimos a um Deus que não há limites. Nós servimos a um Deus que é todo poderoso. Impossibilidade significa a qualidade de algo que não é possível de ser realizado. É uma falta de possibilidade ou impedimento absoluto. Também se refere a uma coisa que pode ainda não existir e ainda não foi realizada. Talvez seja um sonho que Deus colocou no teu coração.
que você nessa manhã diz, mas ninguém nunca fez isso, como que eu vou fazer? Então o Senhor está te dizendo nessa manhã, reaja. Saia desse lugar da inércia. Saia desse lugar de passividade. Independente das circunstâncias, Jesus nos leva a reagir. Da qual forma Ele quer que você reaja? Com fé, perseverança, atitude e posicionamento. Fale para o irmão que está do seu lado. Jesus quer que a partir de hoje você reaja com fé. Gente, mas fala com a autoridade de crente que vocês têm. Com fé, persistência, atitude e posicionamento. Pergunta para ele se ele está disposto. Porque Jesus está disposto a fazer o que precisa fazer na sua vida. E nessa manhã o Espírito Santo, Ele quer gerar mudanças de mentalidade em cada um de nós. Coloque a mão na sua mente. Se você tiver fé, você declara junto comigo. Espírito Santo, eu te dou liberdade para acessar a minha mente e me libertar de tudo aquilo que possa me impedir de te ouvir nessa manhã. Eu declaro minha mente acessível à tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. E hoje, a palavra que nós vamos, o Senhor vai falar conosco, está lá em Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. A partir do versículo 1. Marcos capítulo 5. A partir do versículo 1. Nesse evangelho escrito por Marcos, o Senhor vai falar conosco de 3 realidades. Ele vai falar de uma realidade que vivencia uma morte espiritual e intelectual. Ele vai falar de uma realidade que vivencia uma morte emocional e física. E ele também vai falar, por último, de uma morte relacionada a uma expectativa geracional. E a primeira realidade de impossibilidade que nós vamos ler nessa manhã e que o Senhor vai ministrar no nosso coração, começa no versículo 1, que diz assim: Jesus e os discípulos chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, um homem possuído de um espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Porque tendo sido muitas vezes presos por correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas. E ninguém conseguia dominá-lo, andava sempre de dia e de noite gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e se prostrou diante dele. Será que você pode ler esse versículo junto comigo? Quando viu de longe Jesus, correu e se prostrou diante dele, gritando em alta voz: o que quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente. Ele disse isso porque Jesus tinha dito a ele: espírito imundo, saia desse homem. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? E ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E pediu-lhe com insistência o que não mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estavam passando ali pelo monte. E os espíritos imundos pediram a Jesus: mande-nos para os porcos, para que entremos nele. E Jesus pediu. Então saiu os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despeadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo à cidade pelos campos.
Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos. E começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído de demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus não permitiu, ao contrário, ordenou-lhe: vá para casa, para os seus parentes, e conte-lhe tudo o que o Senhor fez por você, e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus tinha feito, e todos se admiraram. Senhor, essa é a tua palavra. Cumpre o teu propósito nessa manhã. Glorifica o teu nome, Pai, em nome de Jesus. E o que o Senhor ministrou no meu coração através dessa primeira realidade. Aqui narra-se a história de um homem que estava espiritualmente morto. Um homem totalmente dominado por muitos demônios. Um homem que havia sido afetado na sua intelectualidade. Um homem que já não tinha mais identidade. Um homem que já não tinha mais família. Um homem que já não sabia mais quem era. Um homem que todos olhavam para ele e diziam: aquele é um endemoniado. Quantas vezes nós declaramos isso sobre vida de crianças? Quantas vezes eu já vi pai dizer que crianças são tão levadas que elas parecem até que são endemoniadas. E vou dizer para você, tem muita gente que você olha e não parece, mas já estão cativas na sua mente a demônios. E digo para você que essa realidade ela vai começar a ser mais frequente. Sabe por quê? Porque ele sabe que o dia dele está contado. Ele sabe que as horas deles estão contadas. E ele sabe que Jesus veio para curar, salvar e libertar os cativos. E nessa manhã o Espírito Santo está aqui nesse meio. E ele já está tocando mentes nessa manhã. Mentes que estão cativas a demônios. O Espírito Santo te dá uma ordem nessa hora: solta essa vida. Porque Jesus veio e ele vai buscar uma igreja santa. Uma igreja sem ruga, uma igreja pura. Uma igreja liberta. Jesus morreu na cruz para te libertar de todo demônio. E o que me chama a atenção é que esse homem era um homem sem identidade. Ele já não era mais chamado pelo nome. Ele era conhecido como um endemoniado. E ainda era um endemoniado de Gadara, de Gadareno, dos Gerazenos. E nessa manhã o Espírito Santo fala comigo que tem homens aqui que já não têm identidade. Talvez você não esteja possesso por demônios como esse homem. Mas você está cativo a vícios. A sua mente está cativa a vícios. Vícios de pornografia, vícios de jogos, vícios de bebidas. Você perdeu a sua identidade lá na sua infância, quando você sofreu aquele abuso. A mãe te registrou com o nome, mas ninguém te chama pelo teu nome. Espírito Santo, vai visitando a mente desses homens nessa hora. Vai trazendo libertação, porque é para isso que o Senhor está nesse lugar. Nós declaramos homens de mente livres. Nós declaramos homens de mente livres, assim como esse homem foi liberto.
de todo o poder das trevas, aquilo que gerava cativeiro na mente deles, nós repreendemos nessa manhã em nome de Jesus. E o que me chama a atenção nesse texto é que esse homem era possuído de demônio, mas não foi ele que foi até Jesus. Foi o próprio demônio que o levou até Jesus para ele ser curado. Nós vemos muitas histórias e nós vamos ler as duas em seguidas, que é a reação humana que leva a pessoa até Jesus, mas nesse caso foi o próprio demônio que se prostrou, manifestado no corpo dessa pessoa para adorar a Jesus. E o que é isso que ensina para mim e para você? Diante de Jesus, até o diabo tem que prostrar, até o diabo tem que se render. Não existe espírito que resista à presença de Jesus. Foi o diabo quem se prostrou diante de Jesus. A Bíblia fala que foi o demônio, e ele ainda diz assim: porque o Senhor vem me atormentar. E algumas versões ainda diz: antes do tempo. Aí a minha pergunta para você nessa manhã é essa: se até o diabo se prostra diante do Senhor, porque muitos de nós resistimos a nos prostrar? Se até o diabo adora a Jesus, porque muitos de nós nos resistimos a adorá-lo? Se até o diabo é sujeito à vontade, ele queria, mas ele não foi. Ele queria ir para aqueles porcos, mas ele não foi. Ele pediu permissão a quem? Ele pediu permissão a quem? Quem é eu e você para agir sem perguntar a Jesus o que a gente precisa fazer? Se até Satanás obedece a ele. A gente vê isso em Jó. A gente vê isso muito claro nesse texto. Esse homem tinha perdido a dignidade. Quantos homens não se veem mais dignos de serem homens? Não se sentem respeitados dentro da sua própria casa. Desculpe, mulheres, mas eu vou falar. Tem muitas mulheres fazendo o papel de Satanás, destruindo a masculinidade, a dignidade e o respeito que os maridos precisavam ter. Você está contribuindo com Satanás. Porque quem veio para roubar, matar e destruir? Nós destruímos com palavras. Nós destruímos quando nós faltamos com respeito. Quantos homens tem aqui, pastor, nessa igreja, que não tem coragem de se expor, de pedir ajuda, que está morrendo aos poucos? Tem uns que não existe mais. Mas o Espírito Santo te trouxe nessa manhã para esse lugar, para te dizer: reaja, se posicione. Não aceite que Satanás ache essa brecha na tua vida para te destruir cada vez mais, para te colocar para baixo cada vez mais, para destruir ainda mais a tua identidade, a tua autoestima, a tua masculinidade, a tua hombridade. Não deixe. Se posicione. Peça ajuda. Primeiro vá até Jesus. Mas depois a gente tem pastores, tem líderes aqui para cuidar de você. Nós precisamos acordar, porque chegou a hora de nós nos prepararmos. Jesus está voltando. Ele havia perdido tudo que ele possuía. Ele havia perdido a família, ele havia perdido a saúde, ele havia perdido o convívio social. Quantos homens se fecham em casa? E sabe o que é que acontece?
que muitas vezes diz assim, homem é assim mesmo. Porque a gente entra na passividade. Pelo menos ele está no cantinho dele, mas tem muito homem morrendo de depressão. Espírito suicida. Porque a gente não está reagindo. A gente não mais está tendo sensibilidade à voz do Espírito Santo. A gente não está mais diante da presença. A presença de Jesus já não é mais viva na sua casa. E um outro ponto que me chama a atenção é que esse homem, ele vivia no lugar de morte. Onde é o lugar que você vive hoje? A Bíblia narra que esse homem vivia nos sepulcros. Tem muito homem vivendo na escuridão e nós olhamos e não notamos. Na escuridão dos seus desafios, na escuridão das suas impossibilidades, das suas limitações, das suas fraquezas. E você já está tão preso a isso que você achou que isso até é comum. Mas não é comum. O Espírito está te dizendo nessa manhã, reage. Não aceite isso como normal. Não aceite isso como comum. Se posicione nessa manhã. Porque Jesus vem buscar uma igreja curada. Uma igreja liberta. Uma igreja santa, imaculada, sem ruga. E para isso a gente muitas vezes tem que expor as nossas cadeias, as nossas prisões, aquilo que nos domina. E me chamou a atenção porque Satanás levou aquele homem para ser curado por Jesus. Ele levou, pastor Mateus. Ele estava aprisionando aquele homem, mas ele entendeu que Jesus está na terra para libertar. E ele entendeu, ele se sujeitou a isso. E nessa manhã nós declaramos isso sobre esse lugar. Nós declaramos isso sobre cada casa que está nos assistindo. Jesus veio para libertar. E nós declaramos libertação nessa manhã. Nós não aceitamos. Nós não aceitamos. Nós nos posicionamos nessa manhã. Nós reivindicamos essa vida para ti, Jesus. Porque esses homens são teus. Esses homens são teus. Satanás não vai vencer essa guerra. Porque ele já é um derrotado. Ele já é um condenado. E esses homens, fiquem em pé, homens. Esses homens, Senhor, que nessa manhã se posicionaram, são teus. São teus. Espírito Santo vai tocando cada homem agora. Cada homem agora. Cada homem agora tocado pelo poder do teu Espírito. Porque é uma manhã de libertação. É uma manhã de frustração do plano das trevas contra a masculinidade da humanidade. Porque nós declaramos homens cheios do teu Espírito. Nós declaramos homens libertos. Nós declaramos homens posicionados. Homens cheios de autoridade. Homens cheios de autoridade, cumprindo a missão, cumprindo o propósito, cumprindo o chamado que o Senhor tem para a vida deles. Nós não aceitamos. E como mulheres nós declaramos e reivindicamos no reino espiritual a vida de cada um desses homens. Porque eles são teus, Jesus. Eles são teus. O Senhor morreu na cruz para salvá-los. O Senhor salvou porque eles têm um grande propósito. Jesus, desde o tempo de Moisés, havia um decreto na terra para matar todos os meninos. Jesus, no teu tempo, houve um decreto para matar todos os meninos. E nesse tempo, Pai, há um decreto no reino espiritual. Cada dia mais destruir a masculinidade, mas nós cancelamos esse decreto nessa manhã.
Nós declaramos falência desse decreto. Nós declaramos que essa igreja será uma igreja, Pai, fortalecida por homens cheios de autoridade do Senhor. Nós declaramos que cada pai que se levantou nessa manhã será tomado pela mão do Teu Espírito, se posicionar na sua casa, oh Pai, travando todas as guerras e destruindo todas as artimanhas de Satanás contra a vida deles e contra a família deles. É isso que eu declaro nessa manhã, em nome de Jesus. Podem sentar, homens, mas entendam isso, saiam daqui com essa verdade. Não aceitem. Se você é viciado em pornografia, nos procura. Se você é viciado em jogos, nos procure. Procura o pastor João. Procura os pastores que estão aqui. Se você comete adultério, o Espírito Santo está te dizendo nessa manhã, se arrepende. Senão Satanás vai ceifar a tua vida. É com muito temor que eu falo isso. Está na hora de vocês, homens, se posicionarem. Não importa o seu passado, não importa a sua história a partir de hoje. O Espírito Santo está dizendo que Ele está te fazendo novo homem nessa manhã, igual Ele fez aquele homem. Não importou o passado dele. Ele foi endemoniado até o dia em que o próprio Satanás levou ele a Jesus. Mas quando ele teve encontro com Jesus, ele passou a ser o maior evangelista da sua cidade, do seu povo. Porque é assim que Jesus faz com as nossas vidas. Jesus pega, nos toca, nos transforma, muda a nossa identidade, muda a nossa história, muda a nossa dignidade. Foi isso que Jesus fez na vida daquele homem. O homem que antes era endemoniado, o homem que se autoferia, se automutilava, porque ele se feria todo com pedras. O homem que já estava espiritualmente destruído, emocionalmente destruído. Naquele dia, Jesus mudou a história dele. E se você se identifica com essa palavra, a palavra é essa: o Senhor está mudando a tua identidade. O Senhor está mudando quem você é nessa manhã. O Senhor está te trazendo, está te libertando, te resgatando dos túmulos, está tirando de ti as cadeias, te tirando das prisões, dos traumas, de tudo aquilo que te impede de ser o homem que Ele sonhou que você seria antes de você ser formado no ventre da sua mãe. E Ele está mudando a sua história. Se você reagir hoje, eu te garanto que a tua história já está sendo diferente. Mas vão existir aqueles no nosso meio que vai fazer igual o povo fez, com insistência. Jesus, sai daqui. Jesus, a gente não te quer. Jesus, a gente não quer uma vida contigo. Que não seja vocês, porque Jesus está voltando. E que você não fique para trás. Amém? Esse homem vivia nesse ambiente de morte, mas Jesus mudou a história dele. Porque João 17, 2, 3 vai dizer: assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que lhe conceda a vida eterna a todos que lhes pedem. A vida eterna é essa: que conheçam a ti, o único Deus e verdadeiro, e a Jesus que o enviaste. O teu posicionamento de reagir nessa manhã vai te levar para esse lugar de conhecer quem Jesus é e mudar toda a tua história. A segunda realidade, nós vamos ver da mulher do fluxo de sangue. A mulher que há 12 anos, uma multidão seguia Jesus, está lá no versículo 24b. Uma multidão seguia Jesus, apertando de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia.
Ela havia padecido muito nas mãos dos médicos e gastando tudo que tinha, sem contudo melhorar a saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em sua capa. Porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia se estancou, e ela sentiu o corpo estava curado daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder, virou-se no meio da multidão e gritou: quem me tocou? E os discípulos disseram: Senhor, está vendo que a multidão aperta e ainda pergunta quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que havia acontecido, veio e prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. E aí Jesus disse para ela: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. O que é que o Espírito Santo quer dizer? O Espírito Santo aqui traz uma realidade sobre as mulheres. Existem muitas mulheres sangrando. Nunca se ouve tanto diagnóstico de endometriose. Endometriose é o endométrio que sai no lugar fora do útero. E ele tem trazido vários maus para as mulheres. Essa mulher, ela sangrava durante 12 anos. Ela sofria, então ela passava por uma morte emocional, porque havia um desequilíbrio hormonal, um desequilíbrio emocional. A mulher já tinha perdido tudo, ela não tinha mais nada, ela não sabia nem o que fazer mais na vida dela, porque ela não tinha dinheiro, ela era considerada impura, ela não podia conviver socialmente, ela não podia fazer nada. Ela também tinha perdido a sua identidade. Mas quando ela viu Jesus, ela reagiu. Havia impossibilidade. Os médicos tinham dito para ela: ei, o diagnóstico já está estabelecido. Ei, não há nada que possa fazer. Não há dinheiro que possa pagar. Não há dinheiro que vai gerar cura em você. Mas aí Jesus entrou na história e ela foi até Jesus. E ela fez assim: não, eu não vou ficar mais passiva à impossibilidade. Eu vou reagir à impossibilidade. Qual é a possibilidade que eu posso fazer? É tocar nele. E aí aquela mulher, ela supera todos os obstáculos. Ela se expõe. Ei, mulher, se exponha para que você seja curada. Corra risco de se expor. Aquela mulher, ela não podia estar no meio da multidão. Aquela mulher não podia ser tocada, porque quem tocasse nela se tornaria impuro. Mas ela reagiu àquela impossibilidade. Ela disse: não, eu não aceito, eu não me conformo. E nesse dia eu me posiciono. Eu vou tocar em Jesus. E ela toca em Jesus. E na Bíblia não há nenhum milagre em que a gente vê que Jesus para, que Jesus chama a atenção de Jesus de tal modo que ele diz assim: quem me tocou? Quem me tocou? Quem me tocou? Jesus queria saber quem tinha tocado ele. Quem foi a pessoa que teve ousadia naquele dia de não tocar ele como a multidão, mas tocar ele de uma forma intencional, de uma forma específica, sabendo que só ele podia mudar a história dela, só ele podia fazer, só ele podia mudar o diagnóstico médico, só ele podia mudar a história dela, só ele poderia devolver a ela a vida e a dignidade. E ela toca em Jesus. E a Bíblia fala que Jesus fala: quem me tocou? Aí os discípulos, todo mundo te toca. Ele falou assim: não. Mas nesse dia alguém decidiu me tocar de uma forma diferente. Alguém nesse dia resolveu tocar em mim, entendendo que eu tenho todo o poder. Nessa manhã, alguém decidiu acessar a mim, reconhecendo quem eu sou, reconhecendo
reconhecendo aquilo que eu posso fazer, reconhecendo que eu sou o Deus do impossível. Eu sou o Deus que muda diagnósticos. E nessa manhã é isso que Ele está dizendo para você. Não importa o diagnóstico médico, o diagnóstico dele para você hoje é vida. Ele está te curando, Ele está te tocando nessa hora. Ele está trazendo cura. Espírito Santo, visita o teu povo com cura. Visita o teu povo com cura. Vai tocando, Pai. Vai curando, Senhor, toda enfermidade. Seja ela, ó Pai, no ventre. Seja ela, ó Pai, na mente. Seja ela, ó Pai, na coluna. Seja ela do coração. Seja ela um cancro, Pai. O Senhor pode curar. O Senhor pode transformar. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. O Senhor é o mesmo Jesus. E o Senhor está aqui. Nós cremos nisso. Que haja no coração, ó Pai, daqueles que precisam de uma cura nessa manhã. Que haja no coração esse desejo, essa ousadia de dizer: Jesus, eu quero te tocar nessa manhã. Jesus, eu quero um milagre na minha vida. Jesus, transforma a minha vida. Aquela mulher entendeu quem Jesus era. Ela ouvia a fama de Jesus, mas naquele dia ela experimentou. Naquele dia, ela foi cheia do poder de Jesus. Porque Ele diz que dele saiu poder, dele saiu virtude. Se saiu dele, ela foi cheia. Se você nessa manhã quer ser cheio desse poder, se coloque de pé nessa hora. Se coloque de pé nessa hora se você quer ser cheio desse poder. Se você tem uma enfermidade, você quer ser curado nessa manhã, coloque a mão onde há a sua enfermidade. Porque eu creio no poder de Jesus. Eu creio que o Espírito Santo está nesse lugar. Eu creio que o Espírito Santo está nesse lugar. Eu creio no nome de Jesus. Eu quero que você coloque a mão onde está essa enfermidade. E você vai declarar que espiritualmente você feche seus olhos e comece a imaginar você tocando nele agora. Porque Ele está passando. Ele está passando e você está tocando Ele. Toca em Jesus agora. Toca em Jesus. Se imagine nessa realidade. Se imagine nesse lugar. Ele vem buscar uma igreja curada. E nessa manhã Ele está liberando uma unção de cura. Cura. Libera cura, Espírito Santo, sobre o teu povo. Libera cura de mente, cura emocional, cura espiritual, cura física nessa manhã. Cura física nessa manhã. Porque o Senhor, ó Pai, é aquele que faz prodígios. O Senhor é aquele que faz milagres. O Senhor é aquele que restaura. O Senhor é aquele que liberta. O Senhor é aquele que cura. E nós cremos no Teu nome, Jesus. E nós declaramos o Teu nome. Nós declaramos que há poder no Teu nome nessa manhã. Jesus, o Senhor mudou a história daquele homem. O Senhor mudou a história daquela mulher. Eles tiveram um encontro contigo. Que seja assim no meio do Teu povo nessa manhã, Jesus. Nós ouvimos cadeias sendo quebradas, famílias sendo restauradas. Espírito Santo, vai agora nesse lar. Toca agora, Espírito Santo. Nós sabemos que Tu és o Deus onipresente, o mesmo Deus que está curando agora. Está indo aí na tua casa. O Espírito Santo está indo na tua casa, mudando essa realidade, mudando essa estrutura, dissipando todo o reino das trevas, te libertando e tirando todo espírito das trevas que tem tentado destruir a tua família, destruir o teu casamento. Está sendo cancelado nessa manhã em nome de Jesus. Porque Jesus está nos preparando. Jesus está nos preparando para Ele voltar e Ele nos buscar como uma igreja santa, uma igreja imaculada, uma igreja sem ruga, mas uma igreja que
que se prostra, uma igreja que adora, uma igreja que glorifica o nome dEle. Se você nessa manhã foi tocado por essa palavra, comece a declarar quem Ele é. Comece a glorificar o nome do Senhor nesse lugar. Comece a declarar: Deus, nós declaramos que Tu és todo poderoso. Nós declaramos que Tu és aquele que quebra as cadeias. Nós declaramos que o Senhor é aquele que liberta. Por isso, ó Pai, toca a Tua igreja. Toca a Tua igreja nessa manhã. Toca os Teus filhos. Muda histórias. Muda as rodas nessa manhã, Senhor. Muda rotas. Muda rotas. Muda rotas. Decisões. Decisões. Vai libertando. Tu és poderoso. Eu creio no Teu poder. E para encerrar, nesse mesmo capítulo, nós vamos ver a história de um pai que encontrou Jesus. Ele encontrou Jesus e ele chega diante de Jesus, assim como o demônio, assim como a mulher de fluxo de sangue. Ele se prostra diante de Jesus. E aí ele diz assim: Jesus, a minha filha está enferma. E aí Jesus continua andando. Que Jesus estava indo ao rumo da casa de Jairo. Naquele momento Jesus para, cura a mulher do fluxo de sangue. No momento que ele está curando a mulher do fluxo de sangue, chega a notícia e diz assim: por que você incomoda o mestre? A sua filha já morreu. Mas Jesus olha para Jairo e diz assim: não temas, Jairo, não temas, crê somente. Há situações que para a gente reagir à impossibilidade, a gente precisa crer. A gente tem que olhar contra as circunstâncias. E Jesus segue para a casa de Jairo. E ele chega lá, todo mundo está chorando, porque para o homem não havia mais possibilidade. Para o homem aquela vida já estava ceifada. E aí Jesus chega e me chama a atenção nesse texto, que Jesus chegou e disse: nem todo mundo pode ver o que eu vou fazer. E é isso que Jesus te diz: nem todo mundo vai ver o que Ele vai fazer na tua casa, mas Ele está entrando lá agora. Aonde foi declarado morte, o Espírito está declarando vida. E Jesus entrou no quarto onde ela estava. E Jesus chega para ela e diz assim, aí Jesus chega para ele e diz: por que vocês estão chorando? Ela está apenas dormindo. E Jesus entra naquele quarto. Jesus dá uma ordem àquela menina: Talita, come. Ele diz: eu te dou uma ordem, menina, levanta. E é essa ordem que o Senhor está dizendo para você: levanta, reage, não se conforma, se posiciona. Basta uma palavra, os mortos voltam a viver. Basta uma Eu preciso aqui de um homem, de uma mulher e de um adolescente. Pode ser aqui na frente. Eu preciso de um homem, rápido, gente, de uma mulher e de um adolescente. Realmente agora eu vou encerrar, mas eu preciso falar isso que o Espírito Santo falou comigo. Eu preciso de um adolescente. Nós vimos aqui que Deus
Ele mudou a história de um homem. Jesus mudou a história de um homem. Jesus entrou e mudou a história dele. Jesus curou uma mulher que sangrava. E Jesus curou uma menina que aos nossos olhos humanamente estava morta. E o que é que o Espírito Santo diz para nós? Que Ele está sarando a masculinidade dos homens nessa manhã. Ele está mudando a história dos homens nessa nação, a partir dos homens dessa igreja. Ele está levantando e está liberando autoridade. Mas quando Ele falou da mulher do fluxo de sangue, Ele falou para mim: filha, existe uma geração sangrando, existe uma geração sofrendo, existe uma geração clamando, uma geração que já não aguenta mais, mas é uma geração que precisa buscá-lo, é uma geração que precisa se render, é uma geração que precisa adorar, é uma geração que precisa reconhecer quem Ele é. Mas é essa geração que precisa ser curada para curar essa geração que está chegando após nós. Mas nessa geração aqui, nessa manhã, Deus está levantando pais e intercessores, pais que vão chorar pelos seus filhos, pais que vão clamar diante de Jesus: Jesus, salva os meus filhos, Jesus, protege os meus filhos. Mas são pais que vão mostrar essa geração quem Jesus é, porque foi Jairo que levou Jesus até a sua filha. Que você seja esse homem, que você seja essa mulher nessa manhã, que se coloque no lugar de intercessores dos seus filhos. Cadê o pastor Gente e a pastora Luana? Nós precisamos despertar para isso. O reino espiritual do mal não está brincando, e nós precisamos nos posicionar nessa manhã. Vem aqui, pastores. Se você está com seu filho adolescente aí do seu lado, e se você não tem nessa hora, você vai começar a orar. Você que é pai, você que é mãe, você nessa manhã vai levantar a sua mão e vai se posicionar como intercessores. Havia um decreto de morte sobre a vida daquela menina, e há um decreto de morte sobre essa geração que está vindo após a nossa, e nós somos responsáveis por guardar a vida deles, por interceder pela vida deles e sermos exemplo, referência que vai revelar Jesus para eles. E esse é o compromisso que o Senhor quer de mim e de você nessa manhã. Só Jesus vai curar, só Jesus vai libertar, só Jesus vai salvar. E nós vamos apresentar Jesus a essa nação. Nós vamos apresentar Jesus à próxima geração, porque é para isso que nós somos chamados. Foi para isso que Ele nos escolheu, foi para isso que Ele morreu na cruz, para revelarmos quem Ele é, para nos curar, para nos salvar, para nos libertar. Basta uma palavra e Deus derrama cura. Basta uma palavra. Eu oro, Pai, nessa manhã pela Tua igreja, pelo aquilo que o Senhor fez essa manhã. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória, a Ti todo o louvor. Sela a mente, ó Pai, sela a mente de cada um que está aqui nessa manhã. Que a Tua palavra possa frutificar, que a Tua palavra possa florescer, que a Tua palavra, Pai, possa ser viva cada vez mais, e que nós possamos, a partir de hoje, reagirmos à impossibilidade. Nós confundirmos o reino das trevas e mostrarmos que nós somos luz. Mostrar quem o Senhor é, o poder que o Senhor tem, a autoridade que o Senhor nos deu. Eis a Tua igreja, eis a Tua igreja,
Eis a tua igreja, a igreja que o Senhor virá buscar. Nos prepara, nos santifica, nos liberta, nos transforma, nos purifica, nos lava todos os dias com a tua palavra, Senhor. É isso que nós te pedimos essa manhã, em nome de Jesus. Não saia deste ambiente tão lindo que foi conduzido pela palavra de Deus. Ei, ouça isso. Em todos os 3 momentos que foram aqui expostos na palavra, preste bastante atenção nisso. Em todos os 3 momentos existe algo em comum. Isso é o que me encanta no Evangelho de Jesus. Em todos os 3 momentos houve algo em comum. Fala com esse irmão que está do seu lado. Esse algo em comum é o encontro com Jesus. Fala para ele: sem o encontro com Jesus não é possível. E nesta manhã cheia de graça, cheia de unção, é notório o Espírito Santo de Deus neste lugar. Eu quero só que você levante a sua mão. Você que nunca, presta bastante atenção. Esse ambiente é um ambiente espiritual. Esquece tudo que está do seu lado. Aquela mulher, ela não mediu esforço. Ela foi, viu todas as possibilidades e ela não abriu mão da possibilidade. Aquele pai daquela miúda não perdeu a oportunidade. Aquele gadareno correu e se ajoelhou. Ei, talvez você esteja aqui hoje e você nunca disse assim para Jesus: Jesus, entra na minha vida. Eu hoje o reconheço como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Dia 25, dia 26 de outubro vai ser o dia do meu encontro com Jesus. E você quer fazer isso hoje? Você só levanta a sua mão direita, mais nada. É a única coisa que você precisa, é levantar a mão direita onde você está. Levanta bem alto, porque eu quero ver você. Eu quero ver você. Eu quero orar por você. Nós já temos algumas mãos levantadas. Fique com a mão. Mas existem pessoas aqui que um dia já fez essa oração, mas essa oração, ela não gerou o encontro. E hoje você quer renovar essa oração e quer renovar a sua aliança com o Senhor. Eu quero te dar essa oportunidade. Levanta a sua mão também. Levanta a sua mão, levanta bem alto, levanta bem alto. Oportunidades é para reagir às impossibilidades. Hoje o Senhor te trouxe aqui para ter possibilidades. E a possibilidade hoje é de um encontro com Jesus. A possibilidade hoje não é de férias. A possibilidade de hoje não é de uma casa nova. A possibilidade de hoje é de você morar eternamente com o Senhor Jesus. Levanta a sua mão, pelo amor de Deus. Levanta a sua mão onde você está. Você que está com a sua mão levantada, eu preciso orar por você. Eu preciso orar pela sua casa. Eu preciso orar pela sua família. Vem aqui rapidinho. Faça como aquela mulher corre. Faça como aquele homem corre. Faça como aquele homem corre. Venha. Eu quero orar por você. Pode vir. Eu preciso orar por você. Eu preciso orar pela sua casa, pela sua família. Pode vir. Vamos celebrar essas vidas, igreja. Vamos celebrar essas vidas. Essa manhã é manhã de restauração, é manhã de libertação, é manhã de cura. Basta uma palavra e tudo muda. Basta uma palavra e os mortos voltam a viver. Basta uma palavra e Deus derrama a cura. Basta uma palavra. Basta uma palavra e tudo muda. Pode vir, não fique no seu lugar, Pastor, eu vou
aqui mesmo. Não, você precisa reagir. Agir é uma coisa, reagir é outra. Reaja a essa impossibilidade. Nós queremos orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Nós queremos impor as mãos sobre você, declarar sobre a sua vida. Existem pastores aqui que estão orando por esses homens, por essas mulheres. Você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Você vai sair daqui com um vigor novo, com uma graça nova, com uma unção nova. Basta uma palavra, os mortos voltam a viver. Basta uma palavra e Deus derrama cura. Basta uma palavra, teu amor perfeito me tira. Senhor, nesta manhã, Pai, eu quero apresentar a vida de cada um dos meus irmãos. Eu não sei o que os trouxe aqui, eu não sei o que os fizeram reagir esta manhã, mas eu sei que a única motivação que eles têm é ter um encontro com o Senhor Jesus, é estar pertinho do Senhor Jesus, é de viver tudo aquilo que o Senhor Jesus tem para a vida deles. Portanto, nesta manhã, Pai, nós queremos apresentar cada jovem, nós queremos apresentar cada adolescente, nós queremos apresentar cada homem, nós queremos apresentar cada mulher, nós queremos apresentar cada família que está aqui à frente, prostrado aos pés do Senhor. Seja reconhecendo pela primeira vez, seja reconhecendo que precisa renovar a sua aliança, mas nós estamos aqui diante do Senhor para abençoar a vida deles, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Pai, renova as forças, renova a alegria, renova, Pai, traz aquela paz que excede todo o entendimento, que eles possam sair daqui, meu Deus, saltando de alegria. Aquele que entrou doente, que saia curado. Aquele que entrou possesso, que saia liberto. Aquele que entrou, meu Deus, triste, que saia alegre. Aquele que entrou falido, que saia próspero. Aquele que entrou, meu Deus, talvez com seu casamento em lutas, Pai, que saia daqui com a sua aliança renovada e transformada, Pai. Oh Senhor, nesta manhã o Senhor falou, Pai, de libertação. Esta manhã o Senhor falou de cura. Essa manhã o Senhor falou, Pai, de restaurar a nossa intimidade, o nosso relacionamento, mas também, Pai, de nos levantarmos como homens e mulheres de Deus, para não permitirmos, Pai, que a nossa próxima geração ela seja uma geração perdida. Por isso, Pai, nós estamos aqui diante do Senhor para abençoar a vida deles, Pai, e declararmos um novo tempo e uma nova estação. Hoje, nesta madrugada, Pai, nesta madrugada, porque essa madrugada é profética, Pai, nessa madrugada houve uma mudança de estação. Nessa madrugada houve uma mudança de estação, Senhor, e eu declaro essa mudança de estação na vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui. Eles estão debaixo de uma palavra, eles estão debaixo, Pai, de uma realidade espiritual, e eu estendo essa oração, Pai, para toda a igreja, meu Deus. Nós estamos debaixo de uma estação nova, Pai, uma estação onde nós vamos viver tudo aquilo que o Senhor, nós não vamos sair daqui igual nós entramos, mas nós viveremos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E não vai nascer, já nasceu. Não vai acontecer, já está acontecendo. Já está acontecendo. Já está acontecendo. Já está acontecendo, Pai. Nós cremos, Pai, e abençoamos a vida deles em nome do Senhor Jesus. Vocês que estão aqui à frente, olha para mim aqui. Fala para esse irmão que está do seu lado: você não está aqui à toa. Fala para ele: você não está aqui à toa. Fala para ele: a hora mudou essa noite. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque há uma mudança de estação. Fala para ele:
Fala para ele, olha nos olhos dele e fala para ele: a estação das promessas dobradas chegou na sua vida. A estação das promessas dobradas chegou na sua vida. A estação das promessas dobradas chegou na sua vida. A estação das promessas dobradas chegou na sua vida. E essa estação é uma estação que requer nós estarmos pertinho de Jesus. Vocês que estão aqui à frente, repita comigo. Repita comigo. Toda a igreja vai repetir: Senhor Jesus, nesta manhã eu ouvi a tua palavra, e a tua palavra mudou a minha vida, mudará a minha história e mudará a minha forma de caminhar. Por isso hoje eu o reconheço como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Eu renovo a minha aliança com o Senhor. Perdoa todos os pecados cometidos por obras, por palavras, por pensamentos, porque a partir de hoje eu quero viver eternamente com o Senhor Jesus. Amém? Olha para mim aqui, olha para mim aqui. A Bíblia diz que neste momento há uma festa no céu. E se há uma festa no céu, tem que haver festa na terra também. Então eu vou contar até 3. E no 3 vocês vão olhar para trás. Não pode olhar antes, porque antes de vocês chegarem aqui, o Senhor já tinha preparado essa festa. Então, 1, 2, 3, ok? No 3 vocês vão olhar para trás, pode ser? Calma. Tem festa aí, igreja? Vira, vira, vira. Vocês estão aqui na frente, vira, vira, isso. Segue essas instruções aqui, ó. Vira, vira, vira. Segue essas instruções aqui, porque a festa tem que estar bem bonita. A festa tem que estar bem bonita. A festa tem que estar bem bonita. Os irmãos lá de trás, segue essas instruções. A festa tem que estar bem bonita. A festa tem que estar bem bonita. Bem bonita, bem bonita, bem bonita. Tem festa aqui ou não tem? Festa. 1, 2, 3. Sejam bem-vindos ao novo. Totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido. Cante isso pra esse irmão, cante isso pra ele, cante isso. Precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Vamos celebrar o nome poderoso de Jesus. Se é pra ele, pode ser mais forte. Se é pra ele, tem glória a Deus, tem aleluia. Deus é bom. Aleluia. Quem tá feliz aí com Jesus? Meu Deus, já tivemos o culto das 8h30, né, pastor João? Já tivemos agora o das 10 e às 19 horas tem mais. E não vai ser diferente. Eu, se fosse você, não faltava. Tem gente que ficou em casa. Hoje está iniciando uma estação nova. Até o horário mudou, só para te marcar. Então, se eu fosse você, não faltava. Você que está em casa, não falte, porque 19 horas Deus tem profeta na casa, Deus tem homem de Deus na casa para trazer uma palavra revelada aqui hoje. E vai ser um tempo, você tem que trazer pelo menos mais 20. Pelo menos mais 20 hoje, porque vai ser um tempo sobrenatural. Disso eu não tenho dúvida. Dê um abraço nessa pessoa que está do seu lado. Fala, seja bem-vindo a esse novo tempo na sua vida.
Fala para ele, seja bem-vindo a esse novo tempo na sua vida. Fala para ele, seja bem-vindo a esse novo tempo na sua vida. Senhor, graças nós te damos, meu Deus, por este domingo maravilhoso. Obrigado, Senhor, porque nesta manhã o seu nome foi exaltado, adorado, glorificado. E hoje, Pai, como igreja, nós declaramos em uma só voz que esse altar pertence ao Senhor, Pai. Que o altar dos nossos corações pertence ao Senhor, que o altar da nossa casa pertence ao Senhor, o altar da nossa família e de tudo aquilo que nós temos pertence ao Senhor, Pai. Que o Senhor possa, Pai, nos levar para casa, para o conforto dos nossos lares, e que nós tenhamos, Pai, sempre a Tua palavra como nosso auxílio, como nosso socorro bem presente, e que ela possa ser sempre lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, e que ela possa iluminar a nossa segunda-feira, a nossa terça, a nossa quarta, a nossa quinta, a nossa sexta, o nosso sábado e até o próximo domingo. Que o culto Hope dessa semana seja maravilhoso, seja intenso, o culto Fé seja também abençoado, e que na sexta-feira, Pai, a conferência, no sábado a conferência, casais e famílias sejam transformadas nesse ambiente aqui, Pai. Traga todos os preletores, todos aqueles que têm que estar nesta conferência em segurança, Pai, e que eles sejam usados com graça, com poder, com autoridade, e que vidas sejam, Pai, transformadas e impactadas. Nós te louvamos, meu Deus, e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. E a igreja diz: amém, glória a Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa e a sua semana em nome do Senhor Jesus. Aleluia. E você que está em casa, que honra, que privilégio, mais uma vez poder celebrar o nome poderoso do Senhor Jesus com você. Se você não esteve aqui presente nesta manhã, você tem outra oportunidade. Às 19 horas nós vamos estar aqui celebrando o nome poderoso de Jesus, e eu espero por você. Venha e traga pelo menos mais 20 com você, porque vai ser o melhor encontro da sua vida. Deus te abençoe e até lá.